Bom, boa noite, professor. Eu sou Edevandro Silveira. Vou falar um pouquinho sobre disco rígido. Bom, o primeiro disco rígido foi construído pela IBM em 1956 e foi lançado em 16 de setembro de 1957. Ele era formado com 50 discos magnéticos, contendo 50.000 setores, sendo que cada um suportava 100 caracteres alfanuméricos, totalizando uma capacidade de 5 megabytes. Incrível para a época. Tipo, esses 5 megabytes, hoje não é muita coisa 5 megabytes, mas na época era topzera, tipo, era muito. É, tinha dimensões de 152,4 centímetros de comprimento e 172,72 centímetros de largura e 73 centímetros de altura. Então ele não cabia em cima de uma mesa de escritório, né? Só para deixar bem claro. Em 1956 apresentou o que eles chamavam de 305 RAMAC, computador que vinha com um disco rígido com 50 discos de 24 polegadas, né? Que foi isso que eu falei em cima. Tipo, a marca... No caso, ele era conhecido como 305 RAMAC. E 17 anos depois, a própria IBM lançou o modelo 3340, que ficou famoso por conta do seu codinome. Bom, o engenheiro e a equipe dele, eles criaram uma unidade com apenas 2 discos, cada um com capacidade de 30 megabytes, o que totalizava 60 megabytes em um dispositivo, infinitamente menor que o IBM 305. Então, tipo, eles criaram um mais pequeno e com muito mais capacidade. E, bom, acho que da minha parte seria isso. Agora o resto é com meus colegas aí, não sei se eles já falaram, vão falar ainda, mas enfim, boa noite a todos. Mas afinal, o que é o simulador? É uma interface gráfica que nos permite visualizar os recursos disponíveis para estudo dos processadores e dispositivos, ou seja, o que acontece, o que está acontecendo dentro dos dispositivos, como no disco, como na memória, como é gravado um arquivo no disco, na memória. Então, é isso que acontece em um simulador. Ele é baseado nas arquiteturas RISC e CISC. Ele possui pipeline, simuladores de cache e ISA e define caminhos e de que forma os dispositivos executam suas tarefas. Agora, o que está sendo apresentado nesse simulador é nada mais do que a varredura, né, dos discos, e está acontecendo da forma como acontece, né, a cabeça de leitura passa e realiza a gravação de dados de forma binária através do 0 ou 1. Então é utilizado o ímã eletromagnético que está na cabeça de leitura e gravação. No simulador está acontecendo, né? Ele possui 6 setores e trilhas. As trilhas são os pequenos fios onde são guardadas as informações, né? E como já foi dito, está acontecendo uma varredura, né, no disco, onde ele vai passando trilha por trilha, né, e setor por setor, até mesmo para uma verificação onde está determinado arquivo, em que trilha, em que setor. É isso que acontece, né? A cabeça, isso falando já do componente físico do HD, a cabeça ela é responsável pela gravação, certo? Ela acessa as aplicações e armazena os dados, grava os dados em setores múltiplos, como já foi, né, informado,
que são gravados em setores e trilhas, né? Cada setor tem suas trilhas e eles são gravados e gravados mais uma vez, né? E essa função se chama escrever, né? Gravar um dado na memória do HD é dizer que foi escrita, né? Uma informação se chama escrever. Lembrando que fisicamente o disco ele é semelhante ao LP, né? Como já foi dito, a cabeça ele tem cabeça, cilindro, braço, o prato, que o prato é justamente esse disco mesmo que se assemelha ao LP, né? Onde são gravadas as informações. Bom, boa noite. Eu me chamo Jéssica, sou futura licenciada em informática. Eu vou apresentar um pouco sobre o simulador de disco, que é o nosso querido e maravilhoso HD, onde a gente fica toda armazenada as nossas coisas que a gente faz no nosso computador, os programas que a gente deixa salvo, os programas que a gente baixa, os trabalhos que a gente deixa salvo. O HD, conforme a gente for vendo, ele tem uma agulhinha que ele vai mexendo, né? Dentro da estrutura dele. Que ele vai, gravando todas as partezinhas do que a gente tá fazendo durante o nosso computador tá ligado. O HD ou Disk Drive, Disk Nagens, ele tem 1001 nomes diferentes. Ele, ele não é volátil, então a hora que a gente desligar o computador, a gente não vai perder aquele trabalho que a gente fez, aquele programa que a gente baixou, ou aquele filme que a gente assistiu e baixou. A gente não vai perder. Porque essa é a função, uma das funções do HD é armazenar todo o conteúdo que a gente vai mexer no nosso sistema operacional. Querendo ou não, a gente precisa, para o disco funcionar, o HD funcionar, a gente precisa do sistema operacional, sendo ele Linux, sendo ele Windows, outros que existem, Debian. Com isso, a gente vai percebendo que ele vai fazendo que são os blocos, que são os setores dentro do próprio disco, onde ele vai deixando cada aplicativo, cada coisinha toda armazenada. É onde fica, vamos supor, a gente desligou, a gente fez um trabalho, ou a gente baixou um aplicativo, a gente foi lá, desligou o nosso computadorzinho, e no outro dia a gente ligou de novo. A hora que a gente ligar, o sistema operacional vai indicar lá, ó, ainda continua, tá lá aquele aplicativo. Meu nome é Gisele, eu vou falar um pouco sobre os discos rígidos externos e os HDs externos. Então, eu vou começar falando um pouco sobre os discos rígidos. E os discos rígidos, eles não ficam conectados à placa-mãe do computador. Eles são móveis e se conectam por meio da entrada USB, que permitem a troca de dados. Eu vou já explicar a diferença do HD externo e do disco rígido. O HD externo, ele é um dispositivo de armazenamento. A diferença entre o HD externo e o disco rígido é o modo de conexão no computador, que é pelo USB. Então, a diferença entre o disco rígido e o HD externo é o modo de conexão, que é pelo USB. Os discos rígidos, eles também são chamados de HDs. É uma memória de massa ou secundária, ou seja, ela é uma parte muito importante do computador. Ele não está incorporado em si no computador, porque ele é portátil, mas ele faz parte do computador por ele ser um armazenamento
de dados no computador. No caso, ou seja, os discos rígidos é onde são armazenados os dados no computador. Ela é uma memória não volátil, porque no caso, quando o computador é desligado ou acontece alguma coisa, os dados ainda permanecem no computador. Eles não são perdidos ou excluídos, algo assim. Então, ela também é considerada uma memória não volátil, pelo fato de dos dados permanecerem no computador e não ser perdidos. Eu vou explicar também agora um pouco sobre o HD externo. O HD externo ele é muito simples de usar. Basta você conectar o cabo USB na entrada do computador, que assim o pendrive, a pasta OneDrive, abrirá automaticamente na tela. Para armazenar os arquivos, é só arrastar para dentro da pasta e pronto. No caso, os HDs externos são pendrives, CDs, DVDs, cartão de memória. E esses HDs externos, ele facilitam muito as vidas das pessoas hoje em dia. Porque assim, vamos citar os exemplos dos trabalhadores ou estudantes mesmo. Muitas vezes a gente tinha que fazer os trabalhos ou algo assim e levar o computador para a escola, que nem eu fazia muito isso, tipo, fazia os trabalhos no computador e levava para a escola. Tipo, nem era época ainda bastante do pendrive e do cartão de memória, mas como eu não tinha, eu usava o computador e levava para a escola. E hoje é fácil você adquirir um HD externo, gravar o conteúdo ali e como ele é portátil, você só coloca no bolso e vai para o lugar que você tem que apresentar o trabalho ou algo assim. É muito simples de você então pegar o conteúdo do computador e passar para o HD externo e levar ele facilmente no seu bolso. É fácil e é prático. Por isso ele tem facilitado muito a vida das pessoas hoje em dia. Outra questão também é que os HDs externos, eles utilizam os discos rígidos. Assim, os HDs externos, por exemplo, são as peças que tem no computador. Para ele ficar, mas no caso, quer dizer, ele fica para fora do computador. Ele é portátil, ele fica pro lado de fora. O pendrive, por exemplo, essa memória flash que contém no pendrive, ele é um disco rígido, pois ele é a fonte ali que guarda a capacidade de armazenamento, ou seja, grande capacidade de guardar as informações contém nesse disco rígido. E essa memória flash que contém no pendrive, no caso, ela é como um disco rígido, porque mesmo sem a energia, ela mantém as informações salvas, mantém o arquivo, tudo que foi gravado ali. Então, ela é não volátil. Então, essa memória flash do pendrive, ela é considerada não volátil, porque mesmo que aconteça alguma coisa, ela ainda fica salva ali. Por isso que os HDs externos, eles utilizam o disco rígido, pelo fato do pendrive conter a memória flash e essa memória flash conter o disco rígido. Eu vou falar também um pouco sobre as desvantagens dos HDs externos, que foi uma pesquisa que eu fiz a mais na internet. Uma das desvantagens, no caso, seriam os pontos, né? É o cuidado em si com o HD, porque assim, muitos deles são sensíveis. Então, se você não cuidar, é fácil de estragar. Por exemplo, ficar muito exposto ao sol ou você derrubar no chão, tipo, de tanto você usar ele, levar para lá e para cá, ou conectar no dispositivo várias vezes, isso acaba corrompendo o HD e quebrando. Então, o fato dele ser sensível ou de você não cuidar, ele tem um tempo de duração menor. E isso é uma desvantagem. Outra desvantagem também é a proteção contra o vírus. Porque, assim, é fácil você contrair um vírus para o seu computador com um HD externo. Por exemplo, você tem o seu HD ali e você conecta ele em vários computadores. E nesses computadores tem o vírus e ele acaba sendo levado para o HD externo e você coloca no seu computador.
E sem saber, você acaba estragando o computador, os arquivos que tem nele, pelo fato do seu HD ter contraído um vírus. Então, ter uma proteção contra o vírus é bom, mas no caso, essa parte do vírus seria uma desvantagem, pelo fato dele prejudicar o computador se você não cuidar. E as vantagens é, como eu falei, a capacidade de armazenamento, é fácil de você levar para os lugares porque ele é portátil. Outra questão também é como os HDs eles podem servir para várias finalidades. Uma delas é fazer backup de todos os arquivos do computador ou transferir dados. Isso também é um ponto principal da parte dos HDs externos que eu queria comentar. Então, da minha parte seria isso, e qualquer dúvida, só me perguntar. Não sei se o professor vai apresentar em sala, mas acho que esse trabalho direto só para o professor. Mas da minha parte seria isso que eu ia explicar sobre os HDs externos e os discos rígidos.